Olá, turma. Eu sou o Herdeiro da Magia, sou tarólogo há 13 anos e estou chegando para vocês com mais uma leitura de tarô e baralho cigano aqui no meu canal do YouTube. Eu te convido, se você é novo por aqui, está chegando agora, fica aqui com a gente, vem conhecer Maria Padilha, vem conhecer que mensagem ela vai trazer no vídeo de hoje. Enquanto eu vou deixando o baralho cigano aqui no cantinho, eu te convido, olha bastante para a chama das velas, traz as tuas intenções, traz a tua intuição, te conecta com Maria Padilha para que a resposta, a mensagem que ela traga aqui hoje, não somente faça sentido para você, mas também que as coisas faladas aqui elas possam realmente acontecer na tua vida. É isso que eu desejo. Gente, como eu falei para vocês, sou tarólogo há 13 anos, mas sou muito novo por aqui. São apenas 3 meses que eu criei o meu canal no YouTube, nós já somos mais de 6 mil pessoas. Então quero convidar vocês a se inscreverem, tenho a meta de chegar em 15 mil pessoas até o dia 16 de agosto, que é meu aniversário. E depois, é claro, nós vamos bater rumo à meta de 100 mil aqui no YouTube, que eu tenho muita fé que nós vamos conseguir. Então convido vocês a se inscrevam no meu canal, deixem hype, deixem like para que eu saiba que vocês estão gostando. E comentem muito para que o YouTube ele recomende cada vez mais o meu conteúdo no Brasil e em países que falam português. Como sabem, eu moro na Alemanha, então dependo muito de vocês para que o YouTube ele não deixe os vídeos aqui na Alemanha, e sim que ele leve para países que estão engajando comigo. Então todo comentário, todo like, todo hype ele é muito bem-vindo aqui no meu canal. E como eu falei para vocês, sou muito novo, então estou chegando agora nas redes sociais, tenho poucos seguidores por lá. Quero convidar vocês a fortalecerem as redes, que assim que eu voltar a morar no Brasil, eu vou criar muito conteúdo bacana para vocês. Vai ter a construção da minha sala de atendimento, como eu sempre falo. Vai ter, que também vai ser o meu estúdio de gravação. Vai ter muita coisa legal que eu vou poder mostrar para vocês, ensinar rituais. Então vão fortalecendo lá minhas redes. E peço para vocês, gente, muito importante, fiquem atentos com perfil falso. Se alguém entrar em contato com vocês, se oferecerem trabalhos espirituais, ritualísticas, saibam que não sou eu, que não é ninguém ligado a mim, então eu peço que bloqueiem já na hora, nem respondam, chamem a polícia se for preciso, e peço também, claro, que me avisem para que eu possa denunciar essas páginas, bloquear e tomar as medidas que são cabíveis também. Padilha, dados os recadinhos, eu me sinto pronto, preparado para iniciar essa leitura. Eu peço que a partir desse momento a senhora feche minha boca, meus olhos, meus ouvidos e a minha mente para tudo que for aqui dessa terra, e eu te peço, Padilha, que abra os meus olhos para que eu olhe para as cartas e enxergue clareza nas mensagens. Eu peço que a senhora sopre nos meus ouvidos palavras que me guiem e que me direcionem durante essa leitura. Peço, Padilha, que a senhora aguce a minha intuição, que aguce o meu sexto sentido, e que nenhum espírito obsessor tenha força nem poder se chegar perto de mim, e nem da pessoa que está assistindo essa leitura nesse momento. Peço também licença e permissão ao povo cigano, se tem filhos de cigano aqui nessa leitura, que essas entidades possam me dar licença e permissão, então, para que a leitura seja feita. Que assim seja e que assim será. Claro, aí. Gente, desejo a todos uma boa sorte, uma ótima leitura, boa conexão. E como eu sempre falo para vocês, a partir desse momento somos nós três. Eu, você e Maria Padilha. Então, esquece um pouquinho da família, dos amigos e vamos descobrir juntos que mensagem a Padilha traz. Como sempre, corto em dois, escolho o montinho da esquerda. E vamos lá então, ver que mensagem é essa. Chegamos com Ás de Ouros, é a primeira carta que vem chegando aqui para vocês. Depois nós temos o 8 de Ouros. Nós temos o 5 de Paus. 10 de Espadas. A carta do Sol. 6 de Espadas. Nós temos o 5 de Copas. Nós temos a Rainha de Ouros. Opa. Nós temos o Cavaleiro de Espadas. E fechando com a carta da Torre. A primeira parte da leitura de vocês. Gente, vou deixar só o restinho das cartas aqui no cantinho por enquanto, que eu não vou usar. Olha, eu vejo aqui uma leitura, de certa forma, um pouquinho complicada, tá? De certa forma não, bastante complicada. Porque mesmo em meio à dedicação, mesmo em meio a ter feito o seu melhor, ou estar tentando fazer o seu melhor, eu vejo aqui influência. Eu olho para essa leitura e eu vejo que realmente existe alguém com uma energia como a da Rainha de Ouros, poderia falar, aqui onde essa pessoa tem se intrometido
e tem causado aqui alguns tipos de confusão, tem causado brigas e posso falar que em alguns casos até mesmo rupturas. Então vamos entender que mensagem é essa que Maria Padilha traz aqui. Lembrando para vocês que os meus vídeos eles não têm edição de corte, eu descubro com vocês a mensagem. No final eu coloco o título, coloco a thumb. E aí eu peço que a espiritualidade leve a mensagem para quem precisa. Então se ressoar para vocês, muitos comentários. E se a leitura de hoje não ressoa para você, deixa aqui uma energia positiva e gostosa para quem está precisando dessa leitura. Esse Ás de Ouros. Engraçado que ele tá muito na energia da Rainha de Ouros, né? Que eu falei aqui da intromissão. E esse Ás de Ouros, ele me trouxe aqui uma energia muito familiar, tá? É como se fosse uma base familiar, realmente. Que causa, de alguma forma, até mesmo dependência, eu poderia falar. Até mesmo dependência. Dependência material, segurança, início ou influência enraizada, eu poderia falar isso aqui também a partir de atrás. Ela já está me trazendo aqui na minha mente uma energia de mãe. E aí eu não sei porque eu estou falando isso, mas é melhor que eu fale para que eu não trave aqui nessa leitura, porque às vezes eu tento pegar mais leve ou ser mais suave, mas gente, quando a Padilha quer falar, ela quer falar. Existe aqui uma interferência muito grande, tá? É como se você estivesse se relacionando com alguém, ou você está se relacionando com alguém, mas está sofrendo muita interferência aqui da mãe dessa pessoa. E essa interferência ela está causando briga, ela está causando discussão, e em alguns casos até mesmo aqui o afastamento. Pode ser que para alguns de vocês que estão aqui nessa leitura, existe até mesmo o afastamento já. Eu vejo muita manipulação, tá? Aqui nessa leitura. Muita manipulação. E mesmo que você tenha se dedicado, mesmo que você esteja tentando dar o seu melhor, mesmo que você esteja querendo mostrar, querendo fazer o melhor que você pode, é como se essa pessoa está acreditando, é como se essa pessoa aí que você se envolve, o teu amor, está realmente se deixando levar. Ou como se as brigas entre vocês, elas estão sendo até mesmo insustentáveis. É muita intromissão, realmente. Muita intromissão. E mesmo que muitas vezes a Padilha mostra que você tem tentado até mesmo não falar, tem tentado entrar por um lado e sair pelo outro do ouvido, tem muita coisa que está te magoando realmente. Tem muita mágoa. Tem muita mágoa. E a Padilha pede para que você não se sinta culpado ou culpada. Realmente é que a espiritualidade ela vê a sua dedicação. Esse 8 de ouros ele é dedicação. Você faz e você tenta fazer o melhor possível. Eu vejo que você tem tentado. E posso falar até que no meio de tanta confusão, de tanta briga, de tanta intriga, de tanta fofoca, eu poderia falar assim, você tentou até mais do que você deveria ter tentado. Então essa leitura aqui eu vejo muito mais como um conforto para você, para que você entenda que a culpa não é sua. Esses conflitos aqui, essas disputas, já deixa até eu pegar aqui o 10 de espada também, porque faz sentido aqui essas duas cartas juntas. Provavelmente alguns de vocês aqui dessa leitura até esse relacionamento já teve um fim, tá? Infelizmente. Mas a Padilha fala que para você tirar as culpas de você, talvez você tenha se sentido triste, desvalorizado ou desvalorizada. Talvez pensando que poderia ter feito algo diferente, ter feito algo de outra forma, de outra maneira. Mas infelizmente essa pessoa ela foi muito influenciada, ela está sendo muito influenciada. Essa mãe não quer o bem dessa pessoa. Posso te falar isso aqui com certeza. Em alguns casos pode ser uma mãe narcisista, pode ser uma mãe controladora. Sabe assim aquelas mães metidas que realmente acham que sabem o que é melhor pro filho? E aí ela tem se metido aqui. Posso falar até mesmo que muitas opiniões. Muitas opiniões. Isso aqui gerou um desgaste entre vocês. Colocou vocês dois num limite emocional muito grande. Se vocês não encerraram esse ciclo de vocês, se talvez você está aqui nessa leitura porque você precisa de uma resposta da Padilha, talvez seria melhor que você entendesse
seja a hora de você se retirar, a hora de você se valorizar, a hora de você seguir em frente. E às vezes pode ser que doa a gente pensar dessa forma, mas pode ser que seja o mais saudável para você aqui nessa relação. Esse 10 de espadas é que ele mostra realmente o fim de um ciclo, sabe? Eu vejo muita carga, sobrecarga, eu vejo muita... É uma situação muito delicada aqui nessa leitura, e eu espero que ela realmente chegue para quem precisa. Se ela tá fazendo sentido para você, comente aqui embaixo. Eu vou até pedir uma palavrinha, comente a palavra pressão. Porque realmente eu vejo que você não aguenta essa pressão. Você não tá mais aguentando essa pressão. E a Padilha fala que também que você não precisa. A Padilha mostra que você não precisa. Talvez você tá tentando ainda se dedicar, você tá tentando ainda resgatar esse relacionamento de alguma forma, você tá tentando de alguma forma manter, fazer com que as coisas aconteçam, com que vá pra frente. Mas aqui o sol ele mostra clareza, tá? Infelizmente aqui nessa leitura é clareza. Clareza de afastamento. Uma leitura bem forte, bem pesada realmente, gente. Eu acho que uma das leituras mais pesadas aqui do canal, tá? Assim, que a Padilha afirma com muito mais clareza realmente que é necessário um afastamento. Um afastamento pro teu bem, realmente. Para que você fique bem. Para que você cuide do seu espiritual, para que você cuide do seu psicológico. E para que você entenda que também existem possibilidades de mudanças, mas em outro local, com outras pessoas, sendo feliz de outra forma, de outra maneira. Pode ser que agora doa um pouquinho, tenho esse 5 de copas aqui, que muitas vezes fala de luto, né? Quando a gente está encerrando um relacionamento, muitas vezes, quando a gente demora para tomar uma decisão, muitas vezes pode ser realmente dolorido, muitas vezes pode ser sim algo que machuca bastante. Muitas vezes pode ser algo que custa um pouco realmente da nossa saúde mental. Mas é como eu sempre falo, tem 3 copas deitadas e tem 2 em pés. Ainda tem outras possibilidades para tua vida. Entenda que talvez essas mágoas aqui, elas precisam ser curadas de outra forma, não aí nesse ambiente. Sabe, às vezes a gente fica dentro de um ambiente que ele é insalubre realmente, e aí o nosso corpo, a nossa mente começa a espelhar tudo que a gente está vendo, começa a espelhar tudo que a gente está vivendo, tudo que a gente está sentindo, e começa a botar para fora. E aí eu vejo que pode estar te causando muita ansiedade, que pode estar te causando muito nervosismo. E por mais que você quisesse manter essa relação, por mais que está te doendo essa decisão, aqui a Padilha mostra que ela é necessária. Ela é uma decisão necessária. Pode ser que frustrada de alguma forma, tá? Frustrada porque eu digo que eu vejo aqui muita decepção. Até mesmo porque talvez você esperava que essa pessoa fosse mudar de ideia, essa mãe, né? Ela fosse mudar de ideia. Eu vejo muito como sendo a mãe dele, tá, gente? Não tenho aqui... Em todas essas cartas aqui da mesa, me mostrou muito forte. Normalmente a gente costuma chamar a mãe de rainha, né? Então eu vejo muito aqui que essa mãe, aqui que ela realmente... Ela não tá medindo esforços aí pra tentar encerrar com esse relacionamento de vocês. E não é uma questão de vitória, que você entenda, não é questão de que ela vai vencer algo. Não é uma questão de que ela vai sair como a boa da situação, não. Às vezes quando a gente se retira, quando a gente entende que a gente precisa se retirar, a gente também está sendo vitorioso. Tem pessoas que têm às vezes a mente muito pequena, muito fechada, tem pessoas que não evoluem, tem pessoas que, sabe, que são paradas no tempo, que são atrasadas, que desejam o mal de outras pessoas. Provavelmente não é a primeira vez que ela faz isso. Desculpa falar, mas esse filho dela aí me parece um grande pau mandado, me parece realmente uma pessoa que não toma decisão sozinho, que não consegue tomar decisão sozinho, porque está deixando a mãe interferir. Sabe assim, se ele está deixando a mãe interferir dessa forma, é porque não é homem suficiente para você. Eu acho que você deveria entender. Porque se ele realmente fosse homem suficiente, não precisa ele brigar com a mãe, não precisa ele deixar de falar com a mãe, não precisa nada disso. Mas ele poderia sim colocar limites, ele poderia sim colocar ela no lugar dela. Quem casa, quer casa.
sabe? Se ele quer ter um relacionamento, ele tem que entender que é a vida dele, é a particularidade dele. Não tem como a gente querer casar, querer ter uma família, querer constituir as coisas, crescer na vida, prosperar, melhorar, mas os pais e mães aí interferindo, fazendo e falando coisas que atrapalhem a gente. Sabe, não tem como. Então, se ele fosse alguém que realmente se posicionasse na vida, alguém que quisesse uma vida melhor, porque eu vejo o que você proporciona isso. Eu vejo o que você é uma pessoa dedicada. Então não se sinta culpada, não se sinta culpado. Se você está precisando se afastar, é o melhor para você nesse momento. Você fez a sua parte, você fez tudo o que podia fazer. Você tentou mostrar os teus valores. Mas não adianta. Esse cavaleiro de paus, de espadas, perdão, ele me fala muito de defesa. É como se fosse você se defendendo com esse afastamento, sabe? Não fica argumentando, não tenta argumentar, não tenta justificar, não tenta mostrar. Não tenta mostrar. Evita que confronto direto. Eu olhei pra cá muito mais e eu vi confronto direto. Sabe? Quanto mais você tentar lutar, quanto mais você vai se desgastar, mais você pode adoecer. Mais essa situação aqui ela vai te deixar pra baixo. Eu não gostaria que a leitura ela fosse com palavras tão diretas, gente. Realmente não gostaria. Quem assiste aqui meu conteúdo sabe, tem muita leitura positiva, tem muita leitura bacana, tem muita leitura aqui de empoderamento, sabe? De financeiro, de amoroso. Semana passada saíram leituras lindas. Mas é como eu falei, eu criei esse canal para que Maria Padilha fale com quem ela precisa falar. Eu criei esse canal para que Maria Padilha ela possa trabalhar aqui através da internet, através do YouTube, das minhas mensagens, chegar a quem precisa, ajudar quem precisa. Então, se ela resolveu trazer essa mensagem aqui no vídeo de hoje, eu vou gravar e vou colocar na internet. E se ela estiver ressoando para você, que você entenda que você não tem culpa. E se não estiver ressoando para você, eu te peço, deixa aqui um comentário bonito, incentiva aqui essa pessoa a realmente criar coragem aqui de sair desse ambiente. Esse ambiente que está sendo muito tóxico. Muito tóxico. E aí tem a torre, né? A torre ela vem aqui encerrando, ela vem aqui desmoronando realmente essa relação. Pode ser que até essa torre que ela traga uma quebra de padrão muito grande. Mas aí o filho dela teria que mudar muito a cabeça dele. Teria que realmente entender que agora ele é um homem ou que ele já é uma mulher adulta. Que precisa fazer sua família, que a mãe não pode interferir tanto dessa forma. Independente se a mãe gosta ou não gosta de você, é um problema que é dela. Se ele escolheu você para seguir um relacionamento, para estar junto, cabe a ele uma posição que eu não vejo ele tomando. Até esse momento que eu não vejo ele tomando. Até o momento eu não vejo ele tomando. E essa carta da torre que ela me mostra uma queda inevitável, realmente. É como se já fosse até mesmo, espiritualmente falando, é como se até mesmo a tua espiritualidade já tivesse colocado aqui um fim nessa relação para que você não continuasse sofrendo e para que você possa se abrir para novas oportunidades, para coisas novas. Eu sei que às vezes exige um pouco de coragem quando a gente está dentro de um relacionamento, principalmente se vocês moram juntos, exige um pouco de coragem para conseguir encerrar, para conseguir, né, passar por uma nova fase. E que essa leitura que ela sirva para te encorajar realmente. Sabe, não adianta você lutar aí com essa mãe porque é um pau mandado, desculpa a palavra. É um pau mandado. Sabe assim, aquele filho que parece que cresceu, mas que não sabe tomar atitude sozinho? E ela vai destruir com outros relacionamentos na vida dele também. Não é somente esse, não. Eu vejo que ela realmente interferindo muito na vida dele. Interferindo demais na vida. Padilha, eu te peço 5 cartas de confirmação ou de algo mais que essa pessoa precisa ficar sabendo. Aqui para essa leitura. O Sol, ele tá te trazendo muita clareza. O Sol, ele vai te trazer muita clareza. Essa resposta aqui, por mais que ela seja uma resposta muito doída, ela é uma resposta já de muita clareza para você.
É uma resposta para que você se valorize, para que você realmente não lute de forma desnecessária. Não fica aqui numa batalha, sabe, que não vai te levar para lugar nenhum. Padilha me mostra que tem muitas coisas novas para você, tem muitas coisas boas querendo chegar para você. Mas a gente precisa também saber, muitas vezes, quando é o nosso momento de se retirar de algo, se retirar de alguma situação. Padilha, eu te peço 5 cartas de confirmação ou de algo mais que essa pessoa precisa que ficar sabendo. Pode ser que você consiga resolver essa situação, e aí me veio agora aqui na cabeça, através de algum trabalhinho espiritual. Não tô falando de fazer maldade, tá, gente? Bom, cada um segue e faz o que quer fazer conforme quer fazer. Mas eu digo de repente, você tentar, através da espiritualidade, de alguma forma, ir acalmar essa mãe, ou colocar um silêncio nela, ou adoçar ela, que é ao teu favor, adoçar ao teu lado. Ou o filho dela, você fazer algo que pra cabeça dele, para clarear a mente dele, para realmente ele, sabe, se empoderar aí do que ele é e se ele quer ficar com você mesmo. Porque não adianta só falar da boca para fora, às vezes é preciso atitudes também. Então, de repente, se você quer manter esse relacionamento, se você ainda quer tentar lutar, tá? Se você ainda quer tentar lutar aqui nessa situação, de repente você deveria, então, recorrer ao espiritual. Eu não tô falando de amarração amorosa, tá? Não é isso que eu tô falando. Tô falando aqui de realmente uma firmeza de anjo da guarda, acender o anjo da guarda dele, para que clareie a mente dele também. Acender o anjo da guarda da mãe dele, para que ela se acalme, para que, sabe, baixe a guarda, para que ela pare de causar tanta confusão, tanta intriga, fofoca, mentira. Aqui, ó. Que eu vejo que a grande causadora que realmente está sendo ela. Então pode ser que espiritualmente seja até interessante você agir de alguma forma aqui acalmando ela, trazendo aqui uma ritualística, principalmente pro anjo da guarda, eu acho que nesse caso, porque ela está sendo bem confusenta realmente. Tá? Ela tá conseguindo fazer o final do relacionamento de vocês. Ela tá conseguindo causar esse afastamento. E que a Padilha me diz que é muito mais viável para você esse afastamento. Agora, se você ainda assim quer tentar, porque eu vejo que uma energia de tentativa. Se você chegou até essa parte aqui da leitura, porque tá fazendo sentido para você, mas você quer ainda uma tentativa, tenta então trabalhar com o anjo da guarda dos dois, sabe? Coloca aqui o anjo da guarda dos dois, uma vela para cada um copo d'água para cada um, e peça ali que escreve o nome deles na vela, para que o anjo da guarda deles se acalme, para que possa ali pousar sobre eles, sobre a casa deles, para trazer realmente calmaria aqui, para sair dessa guerra aqui, desse embate, para que essa mãe entenda que você é uma pessoa boa, você é uma pessoa que está aqui se dedicando. Porque se tivesse algum outro tipo de problema aqui, claro, né, ainda tem um baralho cigano na minha mão, mas se tivesse algum outro tipo de problema que acontecendo como traição, como alguma coisa nesse sentido, eu até não digo nada. Mas como é que eu tô vendo uma leitura que é muito mais a mãe interferindo e atrapalhando, então talvez seja interessante você trabalhar com o anjo de guarda dessa pessoa. Dos dois, na verdade, né? Pode até ser uma vela de 7 dias, sabe? Uma vela assim, maior, se você quiser. Deixa 7 dias, ou então faça por 7 dias seguidos com uma vela palito. Seria bem interessante, sabe? Assim, um ritual de sequência para acalmar. Tanto para ele fortalecer a mente dele com as decisões, quanto a dela com o anjo da guarda para que ela se acalme. Padilha, vamos lá então, 5 cartas de confirmação, ou de algo mais que essa pessoa precisa ficar sabendo. Eu tô achando uma leitura bem pesada, mas se a Padilha quer, como sempre corto em 2, escolho aqui o da esquerda. Como eu falei pra vocês, nem sempre vai ser leitura só do amoroso ou só do financeiro, tá? Esse canal quer são leituras gerais. Vamos lá então, peixe. A carta do peixe é prosperidade, a carta do peixe ela fala sobre abundância, eu poderia falar. Então aqui uma ideia seria essa, de repente, sabe o que me veio agora na cabeça, gente? O peixe. Essa intuição que me veio aqui, ó. O orixá Iemanjá é um orixá de mar, e é um orixá ligado à família. E aqui essa leitura, ela começa com Ás de ouros, que lá no começo eu falei a palavra família, não sei se vocês estão lembrados disso. Existem rituais para Iemanjá que são muito interessantes para acalmar realmente, para unir família, para união familiar. E aqui nessa leitura eu vejo que é um caso muito necessário. Como eu falei para vocês, Padilha me trouxe aqui realmente algo ligado ao espiritual que seja interessante, de repente, essa manipulação de energia espiritual para causar
A união familiar, eu não tô falando de amarração amorosa, tá bom? Eu tô falando de união familiar, é diferente. Porque existe aquele sentimento entre vocês, só que ele realmente tá muito, ele tá sendo muito manipulado pela mãe. E como eu tava falando aqui pra vocês, de repente, de anjo de guarda, tudo, pra alguns de vocês pode ser interessante aqui, ó, um ritual pra Iemanjá, união familiar, tá? Onde a mãe se acalma, e o filho consegue aí clarear a mente dele aqui a torre. Pra evitar. Uma das formas de evitar que esse final de vocês dois é realmente você mexendo espiritualmente. Aí não sei se você tá disposta, se você quer isso pra sua vida. Se você quer realmente tentar, porque eu vejo que existe uma energia de insistência. É como se você ainda quer tentar um pouquinho mais. Então, se você tá nessa fase que de repente para alguns de vocês pode ser necessário um ritual então para Iemanjá, tá? Dá uma olhadinha aqui na internet, tem muito ritual bacana. Você pode fazer um manjar, sabe aquele manjar, aquele tipo um pudim, manjar branco? Faz um manjar para Iemanjá, cozinha, põe na geladeira para ele firmar, ficar bem firminho. Depois você põe o nome de vocês três nesse manjar. E você, se mora perto da praia, é maravilhoso, você pode levar até a praia. Sirva ele lá, entrega para Iemanjá, pede para que acalme e que proporcione essa união familiar aqui entre vocês. Carta do livro. O livro ele fala muitas vezes de descobertas, eu poderia falar isso aqui, de conhecimento. Mas eu olhei pra cá, gente, tá me chamando muita atenção essa questão magia. Não sei se vocês conseguem ver aqui os símbolos. Como se fossem símbolos de magia aqui na minha mente. Ancestrais, a vela. Nessa carta aqui me chamou muito mais atenção que a vela, a romã, aqui as oferendas. Se você quer tentar, um dos casos seria esse, tá? Realmente você fazer aqui um ritual para Iemanjá. Ou pro anjo da guarda dessa pessoa para que você consiga acalmar essa mãe. Mas eu te digo que como última tentativa, tá? Faça isso como última tentativa, porque se você vê que não tá resolvendo o desgaste, notícia chegando. Gente, é isso. Aqui a Padilha encerra com essa leitura te falando. Se você tem alguém da tua confiança que você pode procurar essa pessoa para fazer essa ritualística, faça. Faça, se você sente que é a tua felicidade, se você sente que você realmente quer essa pessoa, que vocês são felizes juntos, mas que se essa mãe aí ela se acalmar, se parar essas brigas, se parar essas confusões, faça algo que para a família de vocês, algo ligado a realmente a união familiar, tá? Para acalmar essa mãe. É realmente que existe uma pode existir uma continuidade aqui entre vocês, mas somente com ritualística, tá? Somente com ritual. Somente com ritual. De caso contrário, essa mãe é que ela não se acalma não, tá? Faz um ritual para Iemanjá, coloca o nome dela no meio. Iemanjá é um orixá poderoso da família. Poderosíssimo. Eu mesmo já fiz muitos trabalhos onde eu coloquei Iemanjá para trabalhar. Nem todo ritual de amor ele é feito com Exu e Pombagira. E muitas vezes o próprio Exu e Pombagira responde isso como o Padilha está respondendo aqui agora, tá? Nem todo ritual amoroso ou familiar ele envolve Exu e Pombagira. Muitas vezes envolve o orixá. E quando trouxe aqui essa carta aqui de peixe, me veio muito Iemanjá na cabeça. Se você conhece alguém que você possa procurar, você faça. Se não, faça sozinha, coloca o nome de vocês. Faz um manjar. Manjar é bem fácil, gente. Manjar branco, sabe? Pode fazer com leite de coco também, porque ajuda muito. Potencializa ainda mais esse ritual, essa ritualística. Para que você consiga acalmar essa senhora aqui, que ela está realmente interferindo, e que esse filho ele comece a ter clareza aqui nos pensamentos. Mas eu te digo, como última tentativa, se não aceita esse afastamento aqui, vai ser melhor para você, para que você se abra para o novo, tá? Gente, eu achei uma leitura muito forte, demandou de muita energia realmente minha aqui, muita energia. Eu tentei encontrar soluções aqui para vocês de várias formas de resolver. Eu mentalizei muito aqui durante essa leitura que a Padilha me trouxesse soluções para resolver, se é o teu caso, se você está buscando por solução. E aí a solução que ela trouxe é espiritual. Tá? Não tem outra forma, não tem conversa. Infelizmente aqui não tem conversa nesse caso. Infelizmente não adianta você tentar mostrar o que você é, você tentar mostrar, sabe?
o que você pode fazer aqui é recorrer à espiritualidade para que essa mãe se acalme e que esse sol aqui ele possa vir clarear as ideias, clarear a mente, clarear as energias. E eu poderia falar que esse sol aqui até mesmo representando a espiritualidade. Uma leitura muito forte, tá? Tentei buscar soluções aqui na leitura, mas infelizmente nessa leitura, a primeira minha leitura que a solução foi espiritual, tá? Então se você conhece alguém que possa te ajudar, busque essa pessoa, converse com ela sobre essa situação. Ou se não, faça sozinho, um manjar aí para que possa resolver. E se a leitura fez sentido para você, te convido, se inscreva no meu canal, vem fazer parte da minha família, como eu sempre falo, tenho a meta de chegar em 15 mil pessoas até o dia 16 de agosto. E se você tem condição financeira, quer contribuir com o meu canal, tem um botão de membros aqui embaixo, que vocês vão me ajudar muito, muito com as doações. Ou então também através do Pix, Herdeiro da Magia, essa é a chave, herdeirodamagia@gmail.com. Através dos membros tem 2 valores bem acessíveis, e através do Pix vocês podem doar o valor que vocês quiserem a partir de R$1. E gente, todas as doações, tanto dos membros quanto do Pix, eu coloco os nomes das pessoas aqui no caderno de Maria Padilha, para que Maria Padilha possa te abençoar, te ajude a resolver as situações. E até mesmo que nesse caso, se você quiser aí uma forcinha extra de Maria Padilha, contribui para o meu canal, que eu coloco o teu nome aqui também, no caderno de Maria Padilha, para as minhas orações. Eu acho que essa leitura eu falei tudo que eu tinha que falar, tá? Não tem nada mais para acrescentar aqui, então eu vou encerrando ela por aqui. Espero que você tenha gostado, entenda o peso da leitura. E se hoje ela não fez sentido para você, se hoje não ressoa para você, mas está aqui, você está aqui porque você gosta do meu canal, você quer me incentivar, você quer me apoiar, então deixa aqui também um comentário bem bacana de incentivo a essa pessoa para que ela consiga se livrar dessa situação, tá bom? Deixa um beijo no coração de todos. Lembrando vocês que vídeos diariamente aqui no meu canal, sempre às 18 horas. Então nos vemos amanhã. Tchau, tchau.